Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Estamos reunidos nesta noite com alegria para cultuar ao Senhor e nesta hora nós vamos refletir nesta série que estamos trabalhando sobre os 10 mandamentos. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, verso 17. Põe a projeção aí para mim. Êxodo, capítulo 20, verso 17. Isso. Muito bem. Diz assim o texto: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A gente fica pensando nesses mandamentos, algo que Deus estabeleceu na sua mente, no seu coração, para nós, seres humanos. Especialmente, nós estamos tratando isso para o contexto da família. E, na verdade, a família é o lugar onde a vivência dos ensinos de Deus é mais intensa, ela é mais forte, mais presente. Por causa disso, alguns pensam que ela seja mais difícil, e na verdade não é, porque na família nós vamos viver naturalmente quem nós somos, inclusive nos momentos que nós falhamos na obediência à palavra de Deus. E nessa intimidade da família, há uma importância grandiosa de nós buscarmos sempre o conhecimento divino para vivermos. Esse é o último mandamento, né? Nós não estamos aí ao longo do mês seguindo as 2 tábuas, né? Que domingo de manhã eu vou falar sobre o 9º, então nós não estamos seguindo a sequência, mas ele é o último. E ele vai encerrar de uma forma muito interessante, porque ele vai trabalhar o nosso interior com relação ao próximo. Porque nós sabemos que as 2 tábuas, né, dos mandamentos, a primeira tábua do 1º ao 4º mandamento é o relacionamento vertical, o homem com Deus, e os outros 6 é do homem com o homem, horizontal. Mas esse último mandamento, ele tem a ver com o próximo, mas ele tem muito a ver com aquilo que nós vivemos dentro de nós, aquilo que está no nosso coração. E olhando para ele, a gente não tem como fugir daquilo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, sobre os valores cristãos, os valores do reino de Deus, que estão dentro de nós. Então esse mandamento, ele vai nos levar, por alguns minutos, a olhar para dentro da nossa alma, olhar para dentro do nosso coração e avaliar quem nós somos diante de Deus. E aí no contexto da família, é que a gente é mais confrontado com aquilo que está na nossa alma. Porque na família, nós mostramos quem nós somos. Porque aqui na igreja a gente dá bota sempre uma roupa bonita,
Aqui na igreja a gente usa máscaras, não é verdade? Nós usamos máscara na igreja. E não é só nesse tempo não, tá? Sempre nós usamos máscaras. No trabalho a gente mantém, né? Mas em casa nós somos o que somos. E esse mandamento ele vai nos colocar diante de realidades muito interessantes. A primeira realidade é essa. Esse mandamento, ele diz assim, olha, coloque limites nos seus olhos, no seu coração e na sua mente. E aí eu trouxe esse texto, né, do Salmo 101, verso 3. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Não é fácil o controle dos nossos olhos. Não é fácil colocar limite para aquilo que nos chama a atenção. E é justamente nisso que o mandamento trabalha. Porque é o mexer com os nossos sentidos, e nós somos extremamente sensíveis. E aqui há um enfoque muito grande nos olhos, no coração e na mente. E na verdade, o salmista ele está chamando a nossa atenção para nós observarmos o nosso comportamento. E uma das coisas boas é saber que Deus sabe o que a gente pensa. Sabe por que é bom? Porque às vezes não é ruim, porque Deus vai ficar bravo comigo. Às vezes ele fica mesmo. Ele fica mesmo. Mas é bom saber que Deus sabe os nossos pensamentos, porque isso não nos deixa só. Isso nos deixa tendo um companheiro. Na família, o marido não sabe o que a mulher pensa, sempre. Por mais que conviva, né, e conheça algumas coisas, mas não sabe. E da mesma forma, a mulher, o homem não sabe o que a mulher pensa e nem a mulher sabe o que os filhos pensam, que o pai sabe o que os filhos pensam. Isso dá uma certa solidão, porque tem muitos pensamentos que nós não podemos realmente falar. Isso é verdade. Mas quando a gente sabe que Deus sabe tudo, isso nos dá um alívio, quer dizer, Ele sabe as minhas tentações, Ele sabe onde que os meus sentidos são despertados. Eu não estou sozinho, tem alguém me acompanhando, e Ele ao mesmo tempo é um Deus que fica bravo, e fica mesmo, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe que é difícil controlar pensamentos, porque nós somos estimulados o tempo todo. Por isso nós vivemos uma guerra. E essa expressão do salmista, deve ter aí no mínimo, beirando uns 3.000 anos, né? 2.500 a 3.000 anos, a gente não sabe quem escreveu esse salmo. E os salmos foram reunidos aí por volta de 500 a 400 a.C. Então, pelo menos 2.500 anos, que alguém escreveu essa verdade, e nós do século 21 temos isso extremamente presente. Por quê? Parece que esse salmista teve uma visão do futuro e viu a gente com o celular na mão. Passando esses dias em frente a um bar, tinham 3 pessoas na mesa, né?
As 3 pessoas sentadas à mesa, as bebidas ali em cima, e cada um com o seu celular na mão. Ninguém conversa. Cada um está no seu mundo. E às vezes está acontecendo isso dentro da família. Por isso que não adianta proibir as pessoas de ter o celular. Deus nunca trabalhou com isso. É um ensino. É necessário, então, nós caminharmos colocando limite nos nossos olhos, no nosso coração e na nossa mente. Então, a primeira coisa é guardar o coração. E não tem como guardar o coração se não colocar uma proteção muito forte. Tem que colocar uma proteção muito forte. Porque os inimigos são muitos, eles avançam, e tem que haver uma proteção. E nós conhecemos muito bem a expressão do Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisa colocar a palavra de Deus. Ela é que vai guardar. É ela que vai colocar limite. O aprendizado, a memorização, a reflexão, a meditação na palavra de Deus é que vai fazer essa guarda do nosso coração. Por isso que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é algo primordial para a família. Porque é a palavra de Deus que vai colocar o limite. Segundo, guardar a mente. Aí é o apóstolo Paulo que vai nos ensinar algo. Ousadamente, ele diz em 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. E aí, irmãos, quando eu vejo essa expressão, eu fico envergonhado. Porque Cristo não poderia ter minha mente. Não poderia. Se ele tivesse a minha mente, nós estávamos todo mundo perdido. Tudo perdido. Porque a minha mente é contaminada pelo pecado. Mas ele diz que nós temos a mente de Cristo. Isso inverte a posição. A mente de Cristo é santa e pura. E quando eu busco na mente de Cristo, eu consigo então viver o mandamento. Lá na minha casa eu consigo controlar em algum momento a mente, e ela viaja numa velocidade muito grande, a gente sabe disso. Mas quando eu estou buscando a mente de Cristo, então eu consigo concentrar nos valores espirituais. Eu consigo vencer a minha cobiça. E cobiça, ela está o tempo todo na nossa mente, não adianta. De vez em quando a gente brinca com as cobiças boas, né? Aqui na igreja, eu sempre brinquei muito com o irmão Cordeiro. O irmão Cordeiro já está com 70 anos. Mas o cabelo dele é quase todo preto. Me dá uma cobiça santa. Não sei se você está assistindo o culto agora, mas por quê? Alguma coisa que vem nos olhos. Então a mente o tempo todo, ela está trabalhando esses desejos. A grande questão é esse colocar limite. Limite. Até onde vai? Até onde vai minha cobiça? Terceiro, é guardar os olhos. E aí Jesus vai trazer uma palavra tremenda, né? Tremenda. A lâmpada do corpo
é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Guardar o olho talvez seja o maior desafio nosso. Porque os nossos olhos, eles são atraídos, né? São atraídos. Tem muita coisa ao nosso redor que nos chama a atenção. E existe dentro de nós uma insatisfação. E a insatisfação foi Deus que colocou em nós. Pode ter certeza disso. Porque a insatisfação, ela não nos deixa acomodar, que é algo muito importante. A gente não pode acomodar. Não pode. Nós temos que sempre avançar. A Bíblia vai mostrar isso em inúmeras situações, a necessidade do homem avançar, e não pode ficar parado. A primeira ordem que Deus deu para o homem é nesse sentido: cresceis, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Isso é ideia de avanço. Não pode ficar, tá bom, né? Tá bom. A linha tênue é entre insatisfação e cobiça. Esse é o cuidado. A insatisfação, ela te faz mover da sua situação. Eu vou estudar mais, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um casamento melhor, eu quero filhos melhores, eu quero roupas melhores. Eu quero uma vida com Deus melhor. Mas isso não pode passar para o lado da cobiça. Por isso que é necessário, então, guardar os olhos, porque, como diz Jesus aqui, que a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho estiver são, ou seja, se é um olho curado por Jesus, mesmo que ainda aqui no mundo, sofrendo as pressões do pecado, mas ele pode perder um pouco do brilho em um momento por causa do pecado, mas logo depois esse brilho restabelece pelo arrependimento e o conserto com Deus. E aí volta a brilhar. Mas Jesus fala que se a luz que há em ti são trevas, trevas terrível. Segunda questão importante: contente-se com o que Deus tem dado a você e a sua família. E aí tem uma expressão aí de Paulo, né? Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. A insatisfação que eu falei, que ela está em nós, ela é importante, ela não entra em conflito com a ideia de nós nos contentarmos com aquilo que já conquistamos. Porque a grande verdade é que à medida que nós conquistamos, nós vamos reconhecendo aquilo que está bem, aquilo que Deus tem nos dado. Paulo aqui está nesse versículo falando das necessidades básicas. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos estimulados a muita coisa. Ele diz aí, tendo o que comer, né? Bom, você pode comer uma comida básica do brasileiro, arroz com feijão, legume, verdura, né?
Mas você pode comer melhor? Coma melhor. Você foi abençoado, né, em ter uma esposa que cozinha bem? Ou, né, eu estou olhando para a Silvia e o Elcio aqui, né, lá os dois cozinham, né? É uma benção. Então, quer dizer, come melhor. Claro que come melhor. Mas nós temos que pensar no contentamento com Deus para evitar a cobiça. É a ideia de nós reconhecermos que Deus tem dado algo abençoador em nossa família. O que a minha família tem conquistado, e isso é ensinar os filhos. Nós lemos aqui o Salmo 78, é maravilhoso, né? Mês passado, o pastor Walder esteve aqui, pregou nesse salmo, na questão do ensino. Ensinar os filhos a conter a insatisfação, porque os filhos são mais insatisfeitos ainda. Eles sempre querem mais, né? Sempre querem mais. Para eles tomam sorvete todo dia, bebe Coca-Cola, né? Todas as refeições. A gente sabe que não é assim. Então nós vamos ensinar para os nossos filhos. Mas esse contentamento é justamente reconhecer aquilo que Deus tem abençoado. Viver o contentamento é ver a mão de Deus no seu casamento, a sua esposa, seu esposo. É ver a mão de Deus abençoando os filhos. Reconhecer que Deus está conduzindo a sua família. E certamente, não tem uma família que seja perfeita. Então, até os problemas da nossa família se constituem maneira de Deus trabalhar conosco. Às vezes as pessoas olham, né, os casais olham para o casamento do outro, nossa, queria ter um casamento daquele. Isso é cobiça. Cuidado, né? Cuidado com a cobiça. Porque o seu casamento, ele pode ser construído, reconstruído, refeito, melhorado, salvado. Pode. Porque Deus age através de nós. Não espere o bater das asas de anjo chegando na sua casa e falando assim, vim aqui consertar seu casamento. Mas não vem mesmo. Pode aparecer outro tipo de anjo. Não estou falando do ruim, não. Esse está lá todo dia, você sabe, né? O ruim está lá todo dia. Mas tem outro tipo de anjo, que são os irmãos, que são seus amigos, que percebem, às vezes, talvez a sua dificuldade, queira te ajudar a melhorar, porque não existe casamento que não possa ser melhorado. Todo casamento pode ser melhorado. Todo relacionamento com o filho, com os filhos, eles podem ser melhorados. Mas também devemos nos contentar com os filhos que Deus nos deu, mesmo que não seja, talvez, aquele anjinho que você sonhou, né? E aí os filhos passam as fases, né? A gente que já está com os filhos maiores, a gente vai vendo as fases. E eu sempre falei com mães, né, que os filhos estão bagunceiros, eu falei assim, ó, curte esse momento que vai passar. Tem um lado bom de passar, porque passa um tipo de perturbação, mas vem outro, porque é natural da vida. Estou me lembrando aqui, eu já contei para os irmãos algumas vezes, mas vou falar de novo do Atilano Muradas. Lembrar, esse nome a gente tem que lembrar, gente. Atilano foi chamado para ajudar a escrever um livro sobre família. E deram para ele o capítulo do adolescente, né? É o mais fácil, né? E diz ele que começou a escrever.
E aí ele falando dos dramas, né? Aí ele lembrou de quando é neném, né? Dá aquela fofurinha, massinho, né? Dá vontade de comer. Tão gostosinho que é. Aí ele falou assim, o pai na adolescência lembra e fala assim, por que eu não comi? Né? Por que eu não comi? Que agora eu não tinha problema na adolescência. Mas aí, como ele já tinha os filhos já mais velhos, ele foi falar para o outro que ia escrever sobre a juventude, e falou assim, olha, ainda bem que não comi. Porque passa, e os filhos amadurecem. Amadurecem. Porque é fase da vida. E a gente tem o privilégio de viver isso. Acompanhar o adolescente. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas no meu tempo não era assim. Não era porque você não era o pai, não era a mãe. Aí não era mesmo. Mas seu pai e sua mãe passaram os aborrecimentos, as preocupações com você. Então esteja contente com os seus filhos e transmita esse contentamento para eles. E os problemas que eles têm, ore com eles. Trabalhe com eles. Não desista deles. Por quê? Irmãos, amigos, a razão da nossa vida na terra é a família. Não tem outra coisa, não. O reino de Deus é importantíssimo, mas ele perde para a família. A família tem os seus valores. Por isso que a Bíblia é tão família. Por isso que nós cristãos, nós nos oriçamos, ficamos irados às vezes com a guerra que o diabo faz contra a família. Porque estão destruindo a melhor coisa que tem aqui. A melhor coisa, que é a família. Aqui alguns irmãos eu estou vendo que já tem os filhos que estão fora de casa, né? Nós viajamos esses segunda e terça, eu e o pastor Wilson, para Campos, estava falando com o Wilson, que nós lá em casa estamos começando a experimentar essa certa angústia do filho fora de casa. Né? O Juninho foi embora em novembro. Não é fácil. Ele falou assim, na hora que a Rebeca for, eu não quero nem pensar. Porque é uma angústia no coração. Fácil não. Não é fácil. Mas também, a gente não quer que eles fiquem em casa, né? Quer não. A gente quer que eles... Né? Alcem os voos. Esse contentamento. E Paulo, ele vai continuar nos falando sobre esse contentamento. E ele diz assim, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, não é fácil não, tá? Chegar no nível de Paulo, não é brinquedo não. Porque quando a gente está com fome, difícil, né? Quando a gente está doente, difícil. Quando alguém da família está doente, é difícil demais. Mas Paulo diz que nós precisamos aprender a viver contente. É a ideia do contentamento. E isso justamente vai nos ajudar a não cobiçar, a não querer o que é do outro. Ah, mas o outro tem isso. Olha, ele tem. Mas Deus, e aí nós crentes temos essa plena convicção, Deus trabalha com cada um de nós. Deus, Ele quer agir nesses pequenos detalhes da vida com cada um de nós, particularmente tratando pelo nome. Você está passando por isso, você está vivendo essa experiência porque Deus quer ajustar alguma coisa na sua vida. E ajustar, essa palavra ajustar, é justamente colocar ali, às vezes apertar. Não é fácil, dói. Dói. Não tem jeito. Mas nós cremos que Deus está agindo por quê?
nós temos plena convicção do amor de Deus por nós. E Ele está nos dirigindo. Viver o contentamento vai nos levar justamente a valorizar aquilo que Deus tem dado a você e sua família. Você tem uma casa boa para morar? Glória a Deus por isso. Não tem a casa, mas pode pagar o aluguel? Glória a Deus por isso. Ah, você comprou um sítio para você? Glória a Deus por isso. Ah, você trocou de carro e está com um carro maravilhoso? Glória a Deus por isso. E mostre isso para os seus filhos. Mostre isso para a sua esposa. No dia que você pôde comer filé mignon, glória a Deus. No dia que foi só ovo, glória a Deus, né? Nas viagens eu fico olhando, né, os pastos, né? Um animal maravilhoso que Deus criou, que é o boi e a vaca, né? Gente, que coisa maravilhosa. E eu glorifico a Deus, eu fico olhando aqueles animais e glorificando, porque eles abençoam tanta gente, tanta coisa boa que Deus nos deu, e que a gente pode desfrutar, e nós moramos num país que tem boi à vontade. Está caro, mas não é todo dia que a gente vai comer filé mignon mesmo, né? Isso aí enjoa também, viu? Eu acho que enjoa, nunca enjoei, mas deve enjoar. Essas coisas são importantes, a família reconhecer. Não podemos sacrificar os nossos relacionamentos com a cobiça que é do outro, mas olhar para dentro de nós e valorizarmos. E isso, como eu disse no início, é coisa do coração, porque essas coisas saem lá de dentro. O sorriso, o contentamento, o rosto alegre é algo do interior. Não adianta fazer uma maquiagem bonita, porque não vai funcionar. É lá do coração. A pessoa que é cobiçosa, ela fica sempre amargurada, porque ela nunca vê nada de bom que Deus faz. Alguns anos atrás, eu estava numa fila de banco. Naquele tempo que a gente ficava muito tempo em fila de banco, e uma pessoa na frente reclamando. Na época estava chovendo aqui bastante. E a pessoa, olha, chove um dia, 2 dias, para, chove de novo. Chove mais 2 dias, para, chove. Eu falei, que bom, né? E como assim? Bom, chove 2 dias, para. Chover direto, vira dilúvio, né? A Bíblia não diz que choveu 40 dias direto, virou dilúvio. Então chove 2 dias, para. Aí chove de novo. É aprender a ver isso. Como que Deus está abençoando. O cuidado que devemos ter para não cairmos nas armadilhas de sempre achar que está faltando alguma coisa e não contentar com o que tem. E por último, desenvolva na família um sentimento de gratidão. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por. Eu parei no por. O versículo continua, mas eu quis dar uma parada aqui. Nessa linha de olhar o que Deus está fazendo e abençoando, entra aí a nossa gratidão. A gente que já passou dos 50, né? Alguns aqui já passaram, começa a fazer umas contas assim, o que eu ainda posso conquistar? Aí você pensa, vou estudar, medicina não vou fazer não, 8 anos, vou formar já na terceira idade, não dá. Né? Vou comprar um sítio, não tem saúde para ficar enfrentando trabalho de roça, né? Então a gente começa a avaliar o que ainda pode conquistar. E é verdade. E é isso mesmo. Mas aí, preciso olhar para trás. O que eu já conquistei? E começar a reconhecer então a gratidão a Deus.
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus, sempre. Esse é um dos versículos, mas essa expressão aparece muito, principalmente no apóstolo Paulo, esse reconhecimento que é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos fez nascer no Brasil, por mais que o Brasil seja difícil. Gente, o Brasil é difícil mesmo, mas olha, é uma bênção viver no Brasil. Que povo mais alegre, mais divertido que o brasileiro. Essa mistura de raça que Deus fez no Brasil é algo que não existe no mundo, irmãos. É só aqui. É só aqui. Segunda-feira a gente estava lá no culto da ordenação do meu sobrinho, e a minha sobrinha netazinha, né, a Bianca, ela é branquinha e lourinha. E aí uma irmã com ela no colo, negra, bem escura. Que coisa linda ver aquilo. Sem nenhum preconceito, sem nada, uma convivência maravilhosa. É o Brasil. E nós mineiros, lá no Rio, perguntaram se na posse do pastor Diogo vai ter pão de queijo. Que é onde a gente chega, o pessoal quer saber da comida mineira. Mas vai ter pão de queijo lá para nós? Quer dizer, vai ter que ter pão de queijo. Porque nós temos uma cozinha abençoada. Abençoada. Em 5 anos atrás, alguns irmãos lembram o pastor Gerson Januário, um afrodescendente, bem grandão, lá de Barra Mansa, veio pregar o aniversário da igreja. E a esposa dele é do Rio, e a gente levou num restaurante, ele falou assim, me leva num restaurante para minha esposa comer comida mineira. E aí eles foram comer as comidas mineiras, porque ela nunca tinha comido uma comida tipicamente mineira. É bênção. E nós temos que mostrar isso aos nossos filhos, para que eles não fiquem cobiçando. E olha, comida boa de outros lugares a gente traz para cá. Irmãos, eu morei no Rio 15 anos. Mas eu nunca vi um lugar para o povo gostar de churrasco igual aqui. E churrasco não é característica do mineiro, não é comida típica nossa, é do gaúcho. Mas aqui o povo falou em juntar, é churrasco. Por quê? Isso envolve as pessoas. Essa gratidão a Deus, ensinar as nossas famílias, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a viver essa gratidão. Viver a gratidão pela bênção do Evangelho. O Evangelho chegou até nós. Os filhos precisam aprender a valorizar o Evangelho. Como é bom ser crente. A gente olha para esse mundo, para o Brasil difícil, o mundo atabalhoado, e a gente trabalha pelo bem, mas, como diz o autor de Hebreus, a nossa esperança está além. Nós não esperamos nas coisas somente deste mundo. Queremos ter uma vida boa, e a Bíblia ensina isso, uma vida sossegada, tranquila. É um ensino bíblico. Devemos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, orar pelas pessoas, pelos governantes, mas nós temos lá na nossa alma aquela expectativa, olha, um dia tudo isso vai passar. E os nossos filhos precisam receber essa formação no coração em ter gratidão a Deus, porque o Evangelho está dentro da nossa família. E mesmo aqueles que circunstancialmente as famílias não estejam ainda completas diante de Deus, o Evangelho ensina, a Bíblia ensina, que os filhos são santificados pelos pais crentes, que o marido é santificado pela esposa crente. É a bênção do Evangelho na família. Por isso que a cobiça, ela sempre vai estar do nosso lado. Não pense que ela vai fugir, não.
Não adianta fazer, vou falar uma palavra esquisita, fazer mandinga, eu vou falar, fazer mandinga para sumir, que não some não. Não vai sumir. Ela sempre vai estar perto. A grande questão é que nós vamos aproximando de Jesus, aproximando a nossa família de Jesus, dos valores do Evangelho, e vamos resistindo à cobiça. Por quê, irmãos? É um teste de resistência. O mandamento foi dado há 3.500 anos atrás, mais ou menos. 3.400 por aí. De lá para cá mudou nada. O homem continua com as mesmas lutas. E a nossa geração vai passar, vem a próxima geração, e a luta vai continuar até o tempo de Deus. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Olha o que Paulo nos diz. E aí nós temos esse desafio de levar isso para as nossas casas. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Não é dar graças pelas desgraças. Fulano morreu. Graças a Deus que ele morreu. Não, não é isso. Dê graças a Deus pelo relacionamento que você tem com Deus diante das circunstâncias. Porque a morte, a enfermidade, as perdas são da nossa vida. Todas elas vêm e vão. Mais cedo para um, mais tarde para outros. Ontem, no grupo da Ordem dos Pastores, né, até citei hoje de manhã aqui no nosso encontro, o pastor Soliel, agradecendo a Deus que a sua mãe, que acho que teve Covid, saiu do hospital. 99 anos. Olha que bênção. Graças a Deus. Mas a irmã Viviane foi com 39. Graças a Deus. Não pela morte em si, porque a morte é sempre triste. A morte de Jesus na cruz não foi alegre. Ninguém ficou lá dando gargalhada pela morte de Jesus. Mas nós damos graças a Deus pela morte de Jesus, por causa do nosso relacionamento. Então, o dar graças que Paulo está dizendo, e devemos ensinar nossas famílias, em todas as circunstâncias, é reconhecer que a mão de Deus está presente em todas as circunstâncias. E a nossa confiança plena que Ele está guiando, conduzindo a nossa história. É isso que nós damos graças a Deus. É por isso. As tragédias da vida, nós não temos controle sobre elas. Acontece. E a nossa família precisa saber disso, que em todas essas coisas a gratidão está presente. Para não cair na armadilha do pecado, que é a cobiça. O mandamento é para a proteção de cada membro da família. E no material que nós recebemos, ele vai fazer uma volta na história para a gente lembrar bem de alguém que se descuidou e caiu na cobiça. De alguém que não deu valor a um mandamento
e não dando valor ao mandamento, perdeu a proteção, que é Davi. O homem segundo o coração de Deus. Um homem de um coração realmente voltado para Deus. Mas um dia ele cobiçou. E literalmente, como diz o mandamento, cobiçou a mulher do próximo. E Davi tinha 6 mulheres. Até pouco tempo eu achava que era só 4, mas eu fui ler mais, descobri, ele tinha 6. 6. E foi cobiçar a mulher do outro. Caiu na cobiça. Ter as coisas não significa contentamento. É o que a gente vê nessa história. Ele tinha 6 mulheres. O problema foi o quê? O seu coração. O seu coração. E aí ele caiu. O mandamento, ele é para proteção. Olha essa figurinha aí bonitinha, né? Proteção. Coisa maravilhosa a nossa família. Você poder voltar para casa, a gente está aqui, daqui a pouco volta para casa, chega em casa, né? Aquele lugar gostoso, bom. Mas isso tem que ter proteção. E o mandamento não cobiçarás é uma proteção muito grande. E que nós devemos estar atentos a cada dia. Tiago diz que tudo começa no nosso coração. Tiago capítulo 1. É lá na alma. Por isso que não cobiçarás tem a ver com o próximo. Mas é muito do nosso interior. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus. Porque o Senhor, como Deus maravilhoso, abençoador, cuidador, protetor, não nos deixou soltos neste mundo. Glória ao Senhor. O Senhor nos protegeu com a Tua palavra. E nós podemos, Senhor Deus, ler a Tua palavra. Obrigado pelo nosso país, pela liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra e ler e meditar na Tua palavra. Obrigado porque temos experimentado dessa liberdade em nosso país. Sabemos das muitas ameaças a isso, mas nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem preservado essa nossa liberdade. E clamamos por misericórdia por aqueles irmãos nossos que estão em país onde que é proibido ter na mão, ler abertamente, falar com os outros da palavra de Deus. Nós clamamos misericórdia ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a como família, a valorizarmos aquilo que o Senhor tem sido no seio da nossa casa, daquilo que o Senhor tem nos abençoado nos relacionamentos, aquilo que o Senhor tem nos abençoado materialmente com a nossa casa, com alimentos, com roupas, e a bênção de podermos então partilhar desses bens materiais com outros, ensinando os nossos filhos a necessidade de partilhar com aqueles que não têm. Continue abençoando a Tua igreja, fortalecendo nossos laços, fortalecendo as famílias, abençoando o marido, abençoando a esposa, abençoando o filho, abençoando a filha. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós sabemos do grande amor do Senhor por nós. Nós sabemos do grande amor do Senhor pelas famílias. Nós sabemos do interesse do Senhor em que as famílias sejam unidas, sejam fortalecidas. Continue nos abençoando. E como povo do Senhor, que possamos a cada dia firmar diante do mundo, em testemunho a todas as pessoas, os valores da família, que são ensinados por Ti, e que chegou até nós através da Tua palavra, a Bíblia.
Guarda o nosso coração. Abençoa essa noite. Sustenta cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.